amiguinhos, tudo bom? Professora Chess aqui. No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês 10 questões de colégio técnico de matemática, né? Ao longo do Brasil, né? Porque a gente tem que parar com esse rolê de achar, ai, eu sou daqui da cidade X, vou fazer o colégio, sei lá, IFXWJKN, né? Eu tenho que olhar só as provas do IFJXKN. Pelo amor de Deus, amiguinho. Matemática é a matéria mais universal do universo, se é que você me entende. Então não existe esse rolê de você estudar matemática só pela prova do seu colégio ou do seu estado, não. Isso é... Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com xenofobia matemática? Que cafonice, não é? Nós temos questões excelentes de outros estados, eu vou trazer aqui para vocês darem uma olhada, tá? Então, quais colégios eu vou resolver a questão aqui com vocês agora? Coltec, Colune, Cefet Rio, inclusive uma questão aberta, tá? IF Sul de Minas, IF de Santa Catarina, IF MG, IF do Rio Grande do Sul, IF do Rio Grande do Norte, IF de Alagoas e FUNEC de Contagem. Será que eu falei os 10? Se eu tiver esquecido algum, eu coloco aqui, tá? Isso para você ver que não tem esse rolê de estudar pela sigla da sua prova. Então, se você quer estudar matemática para colégios técnicos, cola em nós, filho. Cola na tropa do pão de queijo, entenderam? Olha só, nós somos aqui de Minas, vamos trabalhar com vocês aí as provas dos outros estados. Se tiver alguém de outro estado, coloca aqui para eu saber, gente, porque eu quero expandir para outros cantos do Brasil. Para que ficar só em Minas, né? Comecei aqui em Betim, depois eu fui abrindo ali Belo Horizonte, tal, não sei o quê. Aí agora vem a galera mais do interior de Minas, que vai fazer os Cefetes daí, os colégios técnicos Colune, enfim, de outras bandas de Minas. Por que não a galera do Rio e de outros estados, enfim, né? Então, gente, não tem essa, tá? Matemática é matemática. Inclusive, hoje começa o nosso VIPão, né? O VIP dos VIPs. Eu vou pegar questões de todos esses colégios para trabalhar com vocês, a teoria e a prática matemática para você fazer a melhor prova possível, tá? Amiguinhos, é sobre isso, beleza? Nós vamos trabalhar a matemática universal que você precisa para fazer qualquer prova de colégio técnico bem feita. Se você precisa melhorar suas habilidades matemáticas, cola com a gente que, ó, você vai ver o que é sucesso na sua vida matemática, esse grupo VIP, beleza? Então, bora para esse corre? Questão número 33, mais uma que eu vou resolver com vocês por diagrama de árvore. Eu tô viciada, eu amo esse método porque eu acho muito ilustrativo. Olha só, um balanço da primeira edição do Programa Nacional de Banda Larga apontou que, em 2014, havia 4.500 municípios com banda larga de alta velocidade. Isso corresponde a 50% do total de municípios do país. Se até 2018 o objetivo é aumentar essa porcentagem para 70%, determine quantos municípios a mais deverão ter acesso à banda larga de alta velocidade. Nós vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho um total aqui de municípios no Brasil, 50% deles representa 4.500. Então, o total de municípios, 50%, gente, é a metade, né, de um valor. Então, é metade de 9.000. Ou seja, o total de municípios no país é 9.000. Você poderia fazer regra de 3 aqui, montar bonitinho? Poderia, mas você vai perder tempo à toa, né, amiguinho da Rede Globo? Lembra do tempo, você não tem. Tempo é dinheiro aqui. Então, agora, ele fala o seguinte, que ele quer aumentar essa porcentagem para 70%. Ok? Então, aqui eu vou calcular quanto que é 70% de 9.000. Como que eu faço essa conta? Eu calculo que 10% de 9.000 é 900. É só cancelar um zero aqui, tá? E aí eu multiplico por 7. 9 vezes 7, ó, é 63. E aí eu coloco os dois zerinhos aqui do 900. Então, de 4.500 para 6.300, eu vou fazer essa conta, né? E vai dar, ó, eu vou, tipo assim, subtrair aqui, né? Para achar quanto que aumentou, né? 6.300 menos 4.500 vai dar 1.800, né? Letra D. Aí você pode armar a conta aí, mas é uma questão para você ganhar tempo, porque ela é fácil. 32. Guilherme percorreu o trajeto entre as cidades de São Pilar e Caixotã e precisou fazer 2 paradas para descansar. A primeira delas ocorreu após ter percorrido 1/3 do trajeto e a segunda após ter percorrido 3/4 do que restou. Depois da primeira parada. Se após a segunda parada ainda faltavam 60 quilômetros da estrada para chegar a Caixotã, é
correto afirmar que a distância entre as duas cidades era. Nós vamos fazer isso aqui pelo diagrama de árvore. Nós vamos pensar o seguinte, ó, que a distância entre as duas cidades era x. Aí ele falou que a primeira parte, ele percorreu 1/3 do trajeto. Então, aqui ele percorreu 1/3 de x, né? Se ele percorreu 1/3, sobraram 2/3, que é a fração complementar. Pensa aqui, deixa isso aqui reservado no tigela. A segunda parte foi 3/4 do que restou. Então, se restou 2/3 e ele percorreu 3/4, eu vou simplificar 3/4, né, vezes 2/3. Essa palavra do que restou aqui, ó, do que restou, significa multiplicado pelo que restou, tá? Então, 3 corta com 3, 4 dividido por 2 é 2 e 2 por 2 é 1. Então, ficou metade do trajeto aqui, ó, que é a fração 1/2, ok? O número 2/3 vezes 3/4 é 1/2. Se eu multiplico aqui, né, vai dar 6, aqui vai dar 12, dividir em cima e embaixo por 6, vai dar 1/2, tá bom? Então, aqui ele percorreu 1/2 de x. E aí falou que ainda restou 60 quilômetros. Então, aqui ainda tem 60 quilômetros. Quando eu somar essas três coisas, tá, vai me dar a distância total, que é x, né? Então, vou montar a seguinte equação. X sobre 3 mais x sobre 2 mais 60 é igual a x. O MMC entre 2 e 3 é 6, porque eles são primos entre si, né? Então, é só a gente dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 6 por 3, 2 vezes x, 2x. 6 por 2, 3 vezes x, 3x. 6 por 1, 6 vezes 60, 360, porque 6 vezes 6 é 36, mais o 0. 6 por 1, 6 vezes x, 6x. Aqui, ó, tá dando 5x, que eu vou passar para o lado de cá subtraindo. 6x menos 5x é x. Então, o valor de x, que é a distância total, é 360 quilômetros, letra. Na figura, ABCD é um quadrado e ABE é um triângulo equilátero. Sabendo-se que a medida do ângulo ADAE, DAE é esse ângulo aqui, certo? É igual a x. Ok. A medida do ângulo EAB. Esse ângulo aqui é o y. Ok? E a medida de DEA, DEA. Esse ângulo aqui é igual a z. Então, é para a gente calcular o valor de x mais y menos z. Bem, ele falou que isso aqui é um quadrado. Então, esse lado aqui vale L, esse aqui vale L e isso aqui também vale L. Por quê? Falou que o triângulo era equilátero. Então, nessa perspectiva aqui, esse lado e esse são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui também é Z, porque o triângulo aqui, ó, esse triângulo que eu estou rabiscando, ele é isósceles, não é mesmo? Então, observa uma coisa. No triângulo equilátero, todos os ângulos têm 60 graus, ok? No quadrado, esse ângulo todo é 90 graus. Então, o valor de x aqui é 30 para completar 90 graus, ok? Se esse triângulo aqui ele é isósceles, então nós temos o seguinte, 30 mais Z tem que dar 180, ou seja, 2Z mais 30 é igual a 180. Então, o valor de Z vai ser quanto? Eu vou passar esse 30 para cá subtraindo, vai dar 150. E o 2 que estava multiplicando, eu já mando dividindo. Ou seja, o valor de Z, que é um Z, né? É 75, ok? 75 de cá, 75 de cá. Então, x mais y, primeiro, x mais y é igual a 90. Ok? Menos o Z, que é 75, o resultado vai dar quanto? 15, resposta da letra A. Carlos, Fabiano e Bruna juntaram dinheiro para comprar uma barraca de acampamento. Fabiano contribuiu com 60% do valor total da barraca. Carlos contribuiu com 40% do que faltava pagar. Bruna, por fim, contribuiu com 30%. Sendo assim, o valor total da barraca foi de... Vamos pensar na seguinte estrutura. A barraca vai ser dividida por 3 pessoas, né? O Fabiano paga 60%. Aí o Carlos paga 40% do que falta pagar. É 40% de 40%. Você vai pensar o seguinte, 40% é 40 sobre 100, vezes 40%. Corta 2 zeros em cima, com 2 zeros aqui, né, embaixo, e isso fica 16%. Ou seja, até então, eles já contribuíram com 76% do valor da barraca, que é 60 mais 16. Então, a Bruna vai ter que contribuir com o restante, que é 24%, que no caso é igual a 30, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, regrinha de 3, ó, 24% é 30. Aí ele pergunta o valor total da barraca, então eu quero saber quanto que é 100% da barraca, x. Vou multiplicar cruzado, 24x é igual a 30 vezes 100, que é o 30 com os 2 zerinhos. Vou passar esse 24 para cá dividindo, tá? Aí, olha só, nós vamos usar aqui critério de divisibilidade para não fazer conta na força do ódio. Primeiro eu vou dividir por 3, tá? Aí em cima vai dar 1.000 e embaixo vai dar 8. E 1.000 dividido por 8, 125.
Portanto, a resposta correta aqui, né, é a letra B. Certo? É isso. Após concluírem o curso de administração em um campus do IFMG, os irmãos Dionis e Jonathan resolveram abrir uma empresa de confecção de chinelos. Como primeiro passo, decidiram criar a marca da empresa. Concordaram, então, que a logomarca seria construída a partir de 2 triângulos retângulos não congruentes, contendo um segmento de reta comum AB, representando os Ds das iniciais de seus nomes, como ilustra a figura a seguir. Quem lembra de 2 questões do Colune gêmeas com essa aqui? Pois é. Os triângulos teriam suas dimensões correspondentes na mesma razão entre as idades dos irmãos, na idealização da empresa. O Jones com 24 e o Jonathan com 36. A razão entre as idades é isso, né? Em um folheto construído para o lançamento da empresa, a dimensão do segmento AB ficou com 15. Então, tudo isso aqui, ó, vai ter 15. Beleza. Sabendo que o segmento BC, nesse folheto, mede 12, o que você está pensando? Você está pensando no que eu estou pensando? Pois é. Qual é a medida do segmento CE? Ele quer o valor desse segmento aqui. Sendo E o ponto de interseção entre os segmentos AB e CD nesse mesmo folheto. Primeira coisa, vamos simplificar isso aqui por 12. Em cima vai dar 2 e aqui vai dar 3. Quer dizer o quê? Que esse triângulo pequeno, ele vai pegar 2 partes e esse aqui 3 partes. Ok? Se eu tenho o número 15... e eu divido ele em 5 partes, porque é 2 para um e 3 para outro, 2 para um, 3 para outro, dá 5 partes, cada parte dá 3. Como esse aqui vai pegar 2 partes, ele vai ficar com 6, e esse aqui vai pegar 3 partes, vai ficar com 9. Né? Eu estou dividindo o número 15 em partes proporcionais a 2 e a 3. Então, olha só, eu divido por 5, porque 2 mais 3 é 5. Então, cada parte é 3. Se um pega 2 partes, fica 6. O outro, 9. Dá uma segurada aí, uma refletida nisso aqui para você andar rápido. No seu raciocínio, né? Na hora da prova, você precisa ter esse raciocínio mais rápido. Beleza, 9, por um acaso, não é 3 vezes 3? 12 não é 3 vezes 4? Então, qual que é o valor da hipotenusa aqui, né? É 3 vezes 5. 15. Ok? Porque é uma trinca pitagórica, né, amiguinho? Quem não conhece trinca pitagórica de véspera de prova, ó, corre, se joga. Sabendo que 3a² menos b² é igual a 2, a é igual a x menos 1 e b é igual a menos 2x mais 1, o valor de x no conjunto dos números inteiros não nulos, não nulos, ok? Pelo amor de Deus, né? É quanto? Eu vou pegar a expressão e vou substituir o a que foi dado aqui, dentro do a que foi dado na expressão, entre parênteses, para não dar BO, né, amiguinhos? E o b² também. Então, vamos lá agora. A primeira coisa é fazer a potência. Você não pode multiplicar primeiro, não. A potência, ela tem prioridade sobre a multiplicação. Então, aqui eu vou fazer x² 2 vezes x vezes menos 1, menos 2x. Nós estamos falando de produtos notáveis, né? O produto notável mais famoso do mundo, que são esses dois aí, né? A diferença é quadrado da diferença de 2 termos e o quadrado da soma. Então, vai ser quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tudo isso multiplicado pelo 3. Aqui vai ser, preste muita atenção, aqui é negativo. Ó. Aí vai ficar assim, ó, o quadrado do primeiro termo. Isso aqui dá 4x² positivo, ok? Porque o quadrado de qualquer coisa é sempre positivo. Mas tem um sinal de menos aqui, que é o trocador de sinais da matemática, que eu já vou fazer de uma vez só. Tá? Porque prova de concurso, você não tem tempo para fazer igual prova de escola, não. Beleza? Aí 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó. 2 vezes menos 2x dá menos 4x, vezes 1 dá menos 4x, mas esse menos vai fazer trocar de sinal. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1 positivo, mas esse menos vai fazer trocar de sinal. É igual a 2. Beleza? Esse 3, ele vai fazer chuveirinho aqui. Aí eu fiz o chuveirinho e copiei esses termos aqui. Agora eu vou somar os termos semelhantes. Ó, devo 4 e pago 3. Fico devendo 1x². Certo? Devo 6 e pago 4. Fico devendo 2. Tenho 3, tiro 1, fico com 2. Passa esse 2 para cá subtraindo, fico com 0. Certo? Então, aqui não sobrou nada. Eu vou multiplicar a equação por menos 1 por uma questão de conveniência, trocar os sinais, e vou colocar fator comum em evidência. Tem x aqui e x aqui. Então, vai ficar x² dividido por x vai dar x. 2x dividido por x vai dar 2.
ok? Isso aqui tem duas raízes. Uma é a raiz zero, mas ele falou que não queria não nula, não é? Porque se eu tenho uma multiplicação que tem um cara multiplicando outro cara e está dando zero, ou esse camarada é zero, ou isso que está aqui dentro vai dar zero, porque uma multiplicação para dar zero tem que ter zero, né? Então, aqui, x mais 2 é igual a zero, então o valor de x é igual a menos 2, porque vai passar para lá subtraindo. Ou seja, a resposta para essa aí, letra A. Observe a bola de futebol representada no texto 2. Ela é formada por pentágonos e hexágonos. Um professor perguntou aos seus alunos qual a diferença entre a soma dos ângulos internos do hexágono e do pentágono, se eles fossem considerados regulares. A resposta esperada é: isso aqui tem como você fazer de duas maneiras. Uma dessas maneiras é utilizando a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono, né? E outra forma, se você não souber essa fórmula, é você pensar o seguinte: qual que é a estratégia para você saber a soma dos ângulos internos de qualquer polígono? É tentar ver quantos triângulos independentes você consegue formar na figura. Olha só, no pentágono eu consigo formar 3 triângulos. Já no hexágono, olha só, eu consigo formar 4 triângulos. Aí você vai falar assim: ah, Jess, mas não é assim, ó. Não pode passar pelo meio assim da figura, entendeu? Você tem que pegar aqui esse triângulo, esse, ligando vértices que não são consecutivos, né? Esse vértice não é consecutivo com esse, aí esse aqui e esse aqui. Você consegue formar 4 triângulos. Beleza? Então, qual que vai ser a diferença? Porque ele pede aqui para a gente, ó, a diferença entre a soma dos ângulos internos do hexágono e do pentágono. Então, olha só, o hexágono ele vai ter 4 triângulos de 180 graus. E o hexágono vai ter 3 triângulos que também tem 180 graus. Então, 4 vezes uma coisa menos 3 vezes a mesma coisa dá 1 vez a mesma coisa, né? 1 vezes 180. Ó. É só você colocar 180 em evidência. Não precisa fazer essa multiplicação nem essa. Aí você vai ficar com 4 menos 3, ó. E 4 menos 3 é igual a 1, né? Ou seja, a diferença é 180, porque é um triângulo a menos que o hexágono tem em relação que o pentágono tem em relação ao hexágono. Beleza? Agora, se você não pensasse assim, tem uma formulinha que é a soma dos n termos. Desculpa, soma dos ângulos internos. Ah, eu ficando doida. Soma dos ângulos internos de um polígono, que é n menos 2 vezes 180. Ok? Então, é o número de lados, menos 2 é 180. A explicação dessa fórmula é isso. Por quê? N menos 2 é a quantidade de triângulo que você forma dentro da figura. Ó. Se você tem uma figura de 5 lados, você forma 3 triângulos nela. Ok? N menos 2. Então, aqui, a soma para o pentágono, vamos dizer assim, vai ser 3 vezes 180. E a soma para o hexágono vai ser N menos 2, como o N dele é 6 lados, vai dar 4 vezes 180. Ok? Aí, é claro, a maioria das pessoas ia fazer essa continha aqui, que dá 440, essa aqui dá 720, né? E ia subtrair. Você também nem precisaria ter feito isso, né? Se você percebesse que aqui é 4 caras e aqui é 3 caras, você faz 4 caras menos 3 caras, que dá 1 cara. Beleza? Mas, de qualquer jeito, também, você conseguiria fazer a questão aí numa boa, né? Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 200 km por hora, faz determinado percurso em 6 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 300 km por hora? Tem várias formas de fazer isso aqui. Tem usando a equação distância é igual a velocidade vezes tempo, ok? Porque a distância é igual, é o mesmo percurso, né? Para ambas as situações. Então, você cria uma equação. No primeiro contexto, você vai ter uma distância que vai ser calculada pela velocidade de 200 km por hora vezes 6 horas. E aí, 300 km por hora vezes um tempo x aqui, ok? Então, nesse caso, é bem tranquilo de você perceber que você vai passar o 300 para lá e vai simplificar tudo, né? E aí você vai obter o resultado aqui da equação. Esse problema é muito típico, tá, Bergers? Cai toda hora, ok? Aí aqui, ó, 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes 2, 4 horas, resposta da letra C. Mas também tem como usar o x da Xuxa e fazer uma regra de 3 composta. Como? Você preciso de, para. Ok? Quem não conhece esse método, urge olhar aqui, tá bom? Aí ali eu explico todos os detalhes. Mas nós precisamos de uma velocidade de 200 e um tempo de 6 horas para fazer uma distância qualquer. E, no segundo caso,
Se a gente tiver 300 quilômetros por hora de velocidade, com qual tempo x para fazer essa mesma distância? Quando você multiplicar cruzado, aqui vai ficar 200 vezes 6, é igual a 300 vezes x, porque 1 é neutro, né? E aí você chega na mesma equação, claro, matemática é exatas, todos os caminhos corretos levam ao mesmo lugar, cortei os zeros dos dois lados da equação, que é o mesmo que dividir ela por 100. 6 dividido por 3 aqui vai dar 2, e 2 vezes 2, 4. Beleza? Então é isso. Em uma escola, a caixa d'água que abastece toda a instituição tem o formato de um cubo. Com o aumento do número dos estudantes nos últimos anos, a escola conseguiu dinheiro para fazer uma reforma e comprar uma nova caixa, com uma capacidade maior. As dimensões de largura, comprimento e profundidade na nova caixa d'água são iguais ao dobro dessas mesmas dimensões na caixa antiga. Com base nessas informações, é correto afirmar que a caixa d'água, né, a nova capacidade é igual a quanto? Olha só, na primeira caixa, nós temos as dimensões de largura, comprimento e altura, A, B, C, né? Na verdade, ela fala que tem até o formato de um cubo, então tudo é como se fosse a mesma dimensão, tá? É tudo A, isso que não importa. Porque na hora que você multiplicar, vai dar A elevado ao cubo. No segundo caso, quando você dobrar, né, os comprimentos aqui, você vai ter 2A em cada uma das arestas desse cubo. Então, o volume da sua caixa d'água vai ser 2A vezes 2A, vezes 2A. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vai dar 8A ao cubo, o que corresponde à resposta da letra D. Só que aqui tem um pequeno erro, tá? Que ninguém viu, então é claro que passou. 8 vezes maior, não. 8 vezes a capacidade inicial. Porque quando você fala maior, é como se você estivesse falando assim, ó. A primeira tem 1A ao cubo de volume. Então, a outra, ela tem 8A ao cubo a mais, porque a palavra maior significa a mais. Então, seria 8 vezes maior, na verdade, se ela tivesse 9A ao cubo. Isso aqui, gente, é aquelas coisas da língua portuguesa que eu e o professor Laércio estamos sempre falando com vocês, que é fonte de pegadinha em prova. É claro que no contexto dessa questão, a resposta correta é 8, porque não tem como ser 6 e nenhuma das outras, tá? Mas, a rigor, isso pode ser fonte de pegadinha, sim, em outras provas, tá? Porque às vezes ele fala assim, esse número é quantos por cento a mais do que o outro? Então você tem que pensar muito bem, porque esse a mais é o que ultrapassa o outro, né? Então, 8 vezes maior do que a antiga é ter 8 a mais do que ela. Ou seja, se ele tiver 8 a mais, ele tem, na verdade, 9A ao cubo de volume, né? Enfim, vamos deixar quieto, vamos passar um pano aqui, né? Bora passar um pano. Vou resolver agora uma questão do Cefet Rio, que é uma questão aberta, né? E aí eu vou te mostrar quais são os passos para você raciocinar, para você poder resolver a questão bonitinho, tá? Na figura abaixo, o triângulo ABD é um triângulo retângulo em B. Então, aqui ele tem um ângulo reto. E tem 50 centímetros quadrados de área. Então, o triângulo mencionado ABD, ele tem essa área de 50 centímetros quadrados. Ou seja, ABD. Ele está falando do triângulo todo aqui. Ok? Entenda do que ele está falando. Certo? C é o ponto médio de BD. Então, esse pontinho aqui, ele é médio, significa que daqui para cá tem o mesmo comprimento. E AB é igual a 12,5. Então, AB é esse comprimento aqui de 12,5. Os arcos que estão aqui, que é esse BD, e o CD, são semicircunferências. Então, é para a gente determinar a área churada. Pronto. Então, antes de você começar a fazer a questão, você vai pensar no que você tem e no que você vai fazer para achar as coisas. Primeira coisa, tá bom? Eu tenho a área que foi dada pelo enunciado. Então, se eu multiplicar base vezes altura dividido por 2, eu vou conseguir achar essa altura aqui. Primeiro ponto. Beleza, com a altura, como esse ponto é médio, metade para cima, metade para baixo, eu vou ter o raio da circunferência grandona e o diâmetro dessa pequenininha, ok? Porque eu vou ter que calcular a área da semicircunferência aqui e subtrair o dessa pequena. Então, eu já vou ter dados para fazer isso. Beleza? Como esse ponto aqui é médio, eu vou poder calcular a área dessa parte de baixo do triângulo usando base vezes essa alturinha aqui dividido por 2. Então, vamos começar o problema. Primeira coisa, achar o segmento BD. Como que eu vou fazer isso? BD vezes AB dividido por 2 é igual a 50, ok? Porque é a área do triângulo. Eu passo esse 2 para lá multiplicando, vai dar 100, certo? O AB vai vir dividindo, ó, porque ele está multiplicando o BD. Então, ele vem dividindo. Aí, aqui é 12,5. Portanto, BD é igual a 100 dividido por 12,5. É o que eu quero. BD, então, vai ser 8, não é isso?
Beleza? Qualquer coisa você tem que parar lá no cantinho, no rascunho e fazer essa continha. Ok? Ó, vai dar 8. Primeiro passo. Então, como o BD é 8, aqui é 4 para cima, 4 para baixo. Vamos calcular a área, então, do triângulo ABC, ok? Vai ser base, que é AB, vezes a altura, que é BC. É legal, quando você vai fazer prova de aberta, que você escreva o nome dos lados e tal. Você ganha pontos pela organização do negócio, né? Então, a área desse triângulo aí, triângulo ABC, ela vai ser 12,5 vezes 4 dividido por 2, ok? Eu vou simplificar aqui, ó, e vai dar 25, portanto, porque vai ficar 2 vezes 12,5. Guarda isso aqui em uma tigela, porque eu vou precisar somar essa área, mas essa parte curva aqui para saber a área churada. Agora, nós vamos pensar o seguinte, nessa parte aqui, ó, dessa circunferência branquinha, eu vou ter que subtrair ela, não vou? Então, eu já vou calcular ela de uma vez. Ó. A área da semicircunferência, que vai de C até D, né? CD, ela vai ser o quê? Ó, é semicircunferência. Então, eu vou ter que dividir a área da circunferência por 2, né? Vou já deixar o 2 aqui embaixo. É π raio ao quadrado. O raio dela é 2. Aí fica 2 ao quadrado, né? Que dá 4 dividido por 2, 2. Ok? Então, isso aí vai ter 2π. A área da semicircunferência, que vai de B até D, ali em cima é D, né? Deixa eu fechar aqui. Espera aí. Ali, ó. BD. Ela vai ser π, o raio dela, aí sim, aqui o raio dessa, ó, é 4. 4 ao quadrado sobre 2 também. 16 dividido por 2 é 8. Né? Então, fica 8π. Ok? Aí, olha só para vocês verem. O que eu tenho? Eu tenho que somar a área desse triângulo, então a área total, ou a área churada, você vai escrever aí, né, de um jeito que você acha melhor. A área total, vou pôr assim. A área total vai ser os 25. Aí eu tenho que somar essa parte, aqui, ó, esses 8, só que subtrair essa daqui. Então, mais 8π, menos 2π. Então, esse aqui é o que a gente tem que retirar. Ou seja, é 25 mais 6π a resposta.